Imagine a cena. Claire Fraser está em Fraser's Ridge quando recebe a visita de uma mulher e descobre que ela é sua própria mãe. Julia Beauchamp está viva. Claire finalmente descobriria que a mãe também foi arrastada para o mesmo mistério que anos depois levaria Claire até Jamie. Infelizmente, em Outlander, isso ficou no campo do sinal, mas em Blood of My Blood, isso ganhou corpo. É claro que os fãs notaram. Se nós já sabemos que Julia e Henry não morreram da forma como Claire acreditava, em um universo movido por viagem no tempo, essa informação abre portas grandes demais para deixar para lá. Se essa revelação não tiver nenhuma consequência para a própria Claire, o risco de parecer apenas cruel com a heroína da saga e estranho dentro da narrativa é enorme. Afinal, para que abrir uma ferida dessas e apenas abandoná-la no caminho? Mas será que existe uma brecha para Claire descobrir essa verdade sem entrar em contradição com a narrativa? Essa é a questão. Caso Julia voltasse para a infância de Claire, Blood of My Blood quebraria uma parte central da personagem. Claire cresceu sem os pais, e isso é o que ela sabe sobre a própria vida. Qualquer tentativa de alterar esse passado agora bateria de frente com a lógica do que foi exibido na série. Mas isso não significa que o encontro entre mãe e filha não possa acontecer. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente analisa de perto, mais percebe que esse reencontro é muito possível. Mas antes de avançar, vale separar as coisas. Não existe confirmação de que Claire e Julia vão se reencontrar. O teaser da segunda temporada de Blood of My Blood não mostra isso. A produção não anunciou, e Diana Gabaldon também não prometeu esse encontro. Este vídeo não parte de uma notícia confirmada. Parte de uma possibilidade que a própria série deixou aberta. Essa possibilidade se apoia no modo como Outlander sempre tratou o tempo, a memória e os registros. Vocês já repararam que, em Outlander, aquilo que um personagem sabe quase nunca é a verdade inteira? A série usa cartas, jornais, livros e memórias para orientar os personagens, mas também mostra como esses registros são incompletos. Frank encontra informações sobre Jamie. O livro aponta Kings Mountain. A história registra uma morte. Só que nenhum documento consegue carregar Claire ao lado de Jamie, o poder dela naquele momento, nem a decisão de se recusar a deixá-lo partir. A história oficial enxerga pouco. A experiência dos personagens é sempre maior, muito maior. Com os pais de Claire, a mesma lógica pode valer. Ela sabe que Julia e Henry desapareceram, que não voltaram para sua vida e que sua infância seguiu sem eles. Tudo isso continua verdadeiro. O ponto que permanece aberto é outro: o que aconteceu depois do desaparecimento. E Blood of My Blood reforça exatamente essa dúvida. No final da primeira temporada do spin-off, Henry, Julia e o bebê William chegam às pedras de Craig na Dan em desespero. Eles estão fugindo, sendo perseguidos, com uma criança pequena nos braços e sem domínio real das regras da viagem no tempo. A cena chama a atenção porque não mostra uma travessia planejada. Claire, Brianna e Roger passaram anos tentando entender como as pedras funcionam. Mesmo assim, nunca tiveram controle total. Existe o zumbido, o risco físico, o papel das pedras preciosas, o problema do destino e a possibilidade de separação. A travessia nunca foi uma porta simples. Julia e Henry chegam a esse limite sem nada organizado. Eles não carregam o conhecimento que o público acumulou ao longo de Outlander. Também não têm tempo, segurança ou clareza para entender se os três podem atravessar juntos, se o bebê pode ir com eles ou se uma tentativa desesperada pode separar a família. A temporada termina antes da resposta. A cena corta sem revelar quem atravessou, se os três foram para o mesmo tempo, se alguém ficou para trás ou se Henry perdeu a família de novo. Blood of My Blood não fechou o destino deles. E existe um detalhe que deixa essa incerteza ainda mais forte. Julia já perdeu a Pedra do Anel na primeira travessia. E se o relógio de Henry foi mesmo a explicação para ele conseguir atravessar depois dela,
a série também não mostra uma pedra preciosa claramente disponível naquele momento final. Isso ajuda a entender por que tantos fãs ficaram se perguntando como aquela travessia poderia funcionar. Em Outlander, pedras preciosas aparecem ligadas à chance de atravessar com vida. E muitos relógios mecânicos têm pequenas pedras no mecanismo, o que torna a teoria do relógio de Henry plausível dentro da lógica da série. Só que no final, Henry, Julia e o bebê William chegam às pedras sem domínio das regras, com uma criança nos braços e em uma tentativa desesperada. A partir dali, o destino dos pais de Claire passa a ser uma grande interrogação. Será que Julia atravessou? Será que Henry atravessou? O bebê William mudou alguma coisa naquela tentativa? A família foi separada? Julia pode ter sido levada para um tempo diferente do de Henry? Algum deles chegou a um ponto posterior à vida de Claire? São perguntas concretas, não apenas desejo de fã. Elas fazem sentido porque Outlander sempre tratou o tempo como algo perigoso e imperfeito. Quando uma família inteira tenta atravessar em desespero, o risco aumenta. Se você gosta desse tipo de análise mais cuidadosa, deixa o like e considera se tornar membro do canal. Por trás de um vídeo como esse, tem pesquisa, revisão, comparação de pistas e muita checagem para separar teoria de invenção. Esse apoio ajuda o Série Histórica a continuar acompanhando cada detalhe dessa nova fase de Outlander. Do outro lado, existe o final de Outlander. A Claire, que chega ao fim da série principal, não é a mesma mulher que atravessou as pedras pela primeira vez. No começo, ela tenta sobreviver ao impossível. No final, já conhece o custo de viver entre séculos. Claire escolheu Jaime mais de uma vez. Viu pessoas atravessarem o tempo. Enfrentou guerras, prisões, perdas, retornos e chegou à temporada final em uma fase muito mais misteriosa da própria jornada. Quando Claire salva a bebê no episódio 3 da temporada 8, Outlander não mostra apenas a médica em ação. A cena recupera Faith, Master Raymond, a luz azul e a antiga ideia de que o poder de Claire ficaria mais forte quando seus cabelos estivessem brancos. Claire continua sendo médica. O conhecimento dela continua ali, mas a série deixa claro que existe algo além da técnica. Esse algo chega ao limite em Kings Mountain. Jaime cai no lugar onde a história dizia que ele morreria. A previsão de Frank se cumpre, mas não explica tudo. Claire fica ao lado dele. O fantasma de Jaime fecha o ciclo iniciado em Inverness, e a cena final sugere que a morte não teve a última palavra sobre os dois. Esse final coloca Claire em outro ponto da própria história. Ela já não é apenas a mulher que atravessou as pedras sem entender o que estava acontecendo. Depois de Kings Mountain, Claire sabe que o tempo pode arrancar pessoas da vida dela, mas também pode devolvê-las de formas que ninguém consegue prever. Por isso, se Blood of My Blood algum dia colocar Julia diante dela, esse encontro não soaria como um truque para emocionar o público. Soaria como uma resposta tardia. Claire não teria a infância de volta. Julia não conseguiria apagar os anos em que esteve ausente. Nenhuma conversa devolveria o que foi perdido. Mas as duas poderiam, finalmente, encarar a verdade que ficou escondida no começo da vida de Claire. Agora, eu quero que você imagine Claire diante da própria mãe. Ela não seria mais a menina que ficou para trás, nem apenas a mulher que repetiu durante anos a versão recebida sobre o desaparecimento dos pais. Seria Claire Fraser inteira, médica, mãe, avó, viajante do tempo e mulher marcada por um amor que ultrapassou qualquer lógica comum. Do outro lado estaria Julia, uma mulher que poderia nem saber quanto tempo passou para a filha, que talvez carregasse culpa por não ter voltado, que poderia ter sido impedida pelas pedras, por Henry, pelo bebê, pela guerra, pelo século errado ou por uma escolha feita no pior momento possível. Esse encontro não seria simples. Claire poderia perceber que Julia foi arrastada por uma história maior do que conseguia controlar. E Julia teria que encarar uma consequência dura demais. A filha viveu uma vida inteira sem ela. Você percebe a ferida que a série está cutucando aqui?
É a mesma dor que Outlander abriu com Faith, uma mãe e uma filha separadas por forças que ninguém conseguiu controlar, e uma verdade que chega tarde demais, quando o tempo perdido já não pode ser devolvido. Então, essa é uma história que também daria a Blood of My Blood uma função muito forte dentro do universo de Outlander. O desafio do spin-off é imenso. Blood of My Blood precisa caminhar sozinho, mas não nasceu solto. A série carrega duas origens, de um lado Jaime, do outro Claire. A linha de Brian e Ellen ajuda a entender o mundo que formou Jaime. Os clãs, as alianças, os casamentos arranjados, as lealdades que vinham antes do amor. Já a linha de Julia e Henry mexe com outra camada. Ela encosta na primeira ferida de Claire. Se os pais dela foram tocados pelas pedras antes da filha, a travessia de Claire em Inverness deixa de parecer um raio caindo do nada. Continua sendo extraordinária. Continua sendo o começo da história dela com Jaime, mas ganha uma sombra familiar. O tempo já tinha entrado na vida dos Beauchamp antes de Claire ouvir o zumbido nas pedras. Por isso, um reencontro entre Claire e Julia seria mais do que uma cena emocional. Seria uma resposta sobre origem, e isso ajuda a explicar por que tantos fãs se agarraram a essa teoria. O desejo do fandom não confirma nada, mas revela uma coisa. Essa ferida da Claire ainda está aberta. Claire construiu uma família no passado, viveu o amor com Jaime, tornou-se mãe, avó e parte dos Fraser. Ainda assim, Julia permaneceu como ausência. Henry também. Blood of My Blood deu rosto, voz e dor a essas duas figuras. Depois disso, é natural que o público queira ver Claire diante dessa história. Não porque toda perda precise ser consertada, mas porque Outlander sempre trabalhou com reencontros tardios. Claire e Jaime se reencontram depois de 20 anos, sem recuperar o tempo perdido. Brianna conhece Jaime, mas não ganha de volta a infância com ele. William encara Jaime como pai, embora sua formação continue ligada a Lord John. Fanny chega aos Fraser trazendo a lembrança de Faith, enquanto Jane e Faith permanecem como perdas definitivas. Essa é uma das regras mais dolorosas de Outlander. O tempo pode ser atravessado, pode juntar pessoas de séculos diferentes, pode abrir caminhos que pareciam impossíveis. Mas ele não devolve os anos que ficaram para trás. Para esse reencontro funcionar, Blood of My Blood não pode usar Claire como surpresa vazia. A série precisa construir o caminho. Primeiro, mostrar exatamente o que aconteceu nas pedras. Quem atravessou, quem ficou, quem foi separado, o que aconteceu com o bebê William e como Julia e Henry foram impedidos de voltar para Claire. Essa explicação precisa preservar a infância da filha e, ao mesmo tempo, manter viva a tragédia dos pais. Depois, Julia precisa carregar uma verdade. Se ela um dia encontrar Claire adulta, não basta aparecer para emocionar. Ela precisa trazer uma resposta. Pode ser sobre a travessia, Henry, a linhagem Beauchamp, o bebê William, ou uma escolha impossível feita no momento em que a família tentou escapar. A cena precisa entregar algo que Claire nunca teve: o sentido da perda. Isso é bom para Claire como personagem, porque ela não é apenas metade de um casal. Claire tem origem, memória, perda, conhecimento, poder e história própria. Os melhores momentos de Outlander sempre lembraram isso. Blood of My Blood pode reforçar essa dimensão se usar Julia com cuidado. E aqui entra Diana Gabaldon. Até onde temos declarações confiáveis, a autora de Outlander não prometeu um reencontro entre Claire e Julia, então não dá para vender isso como confirmação. Mas também não estamos falando de uma linha presa a um livro já publicado. A história de Henry e Julia nasceu como uma expansão da televisão, conduzida por Matthew B. Roberts, com colaboração de Diana. E isso abre uma margem criativa muito maior para Blood of My Blood. E quando a série escolhe abrir essa porta, levar Julia até as pedras, colocar um bebê no meio da travessia e terminar sem mostrar quem chegou do outro lado, fica difícil tratar tudo isso como simples lembrança triste.
não é confirmação, mas é brecha. E, em Outlander, uma brecha no tempo nunca é pouca coisa. A segunda temporada pode seguir vários caminhos. Julia pode ficar presa no passado, Henry pode acabar em outro tempo, o bebê William pode ser separado dos pais durante a travessia. A família pode ser dividida de um jeito que explique por que Claire cresceu sem saber de nada. O ponto central é este: Julia e Henry não podem voltar para criar Claire. Essa parte da história já está fechada. Claire cresceu sem os pais. Foi criada pelo tio Lamb. Viveu a infância acreditando que os dois tinham morrido em um acidente. Se Blood of My Blood mudasse isso agora, entraria em conflito com tudo o que Outlander contou sobre ela. Mas existe outro caminho. A série pode manter a infância de Claire exatamente como foi e, ainda assim, permitir que Julia encontre a filha adulta mais adiante. Não para mudar o passado, não para devolver os anos perdidos, mas para revelar a verdade que Claire nunca soube. É isso que sustenta a teoria. O reencontro não precisa acontecer na segunda temporada. Talvez nem aconteça. Mas dentro da lógica da série, ele ainda é possível porque uma coisa continua firme. Julia e Henry não voltaram para a Claire criança. O destino deles, porém, ainda não foi totalmente resolvido. Blood of My Blood pode escolher deixar a história dos pais de Claire como uma tragédia sem reparo. Isso também funcionaria. Nem toda ausência precisa ser respondida. Às vezes, a força de uma personagem está justamente no que ela nunca conseguiu recuperar. Mas se a série decidir entregar esse encontro, existe um caminho coerente. Claire não reencontra a mãe para ter a sua infância reparada. Ela reencontra Julia como a mulher que chegou ao fim de Outlander, atravessou o tempo, perdeu Jaime e ainda lutou por ele. Uma mulher que viu o próprio poder se manifestar no limite da morte e que finalmente poderia olhar para a primeira perda da vida, entendendo que havia uma história inteira escondida ali. Essa seria uma cena grande. E talvez seja isso que os fãs estejam sentindo quando se agarram a essa teoria. Não é só vontade de ver Claire de novo. É vontade de ver a personagem encarar uma parte da própria origem que Outlander deixou quase sempre em silêncio. Os posts que circulam por aí podem exagerar, podem vender como certo algo que não foi confirmado. Mas a ansiedade do fandom não nasce do nada. Nasce da certeza de que Claire ainda pode receber uma resposta emocional que ela sempre mereceu. E se esse encontro acontecer depois de Kings Mountain, depois do fantasma de Jaime e depois da luz azul, Outlander terá deixado Claire em um ponto da própria história em que um reencontro impossível talvez já não pareça tão impossível assim. E mesmo que a noção de maternidade e tempo perdido seja dolorosa, o paralelo entre Julia e Claire, e depois entre Claire e Faith, é difícil de ignorar. Me conta se você já tinha reparado nisso. E me conta também, você gostaria de ver Claire reencontrando Julia em Blood of My Blood? Comenta aqui embaixo, porque essa teoria pode dividir bastante os fãs. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha esse vídeo com outro fã de Outlander e se inscreve no canal Série Histórica. Blood of My Blood pode estar guardando respostas que a série principal deixou no ar, e a gente vai seguir cada pista dessa nova fase. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Anjiva! Anjiva!